Oi pessoal, eu vim trazer mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ansiedade. Eu trouxe mais um caso fictício de uma paciente que sofre com um sentimento de ansiedade muito grande. Ela sente que está quase perdendo o controle da ansiedade dela. Quando a ansiedade está grande assim, ela tem dificuldade de sentir alguma diferença quando ela usa aquelas estratégias de manejo de ansiedade. Sabe aquelas que a gente acha na internet? Ela tenta respirar, ela tenta meditar, se distrair, mas essas estratégias não são efetivas quando a ansiedade dela está grande demais. O que acontece com essa paciente é que ela não consegue perceber a ansiedade até que ela esteja grande demais, perto de perder o controle. E aí realmente sobram poucas opções para ela manejar essa ansiedade. É muito difícil baixar uma ansiedade que está grande desse jeito. E o caso dessa paciente não é nem um pouquinho incomum. Eu vejo que é bastante comum das pessoas terem dificuldade de perceber a ansiedade quando ela está menor. E quanto menor a gente consegue perceber a ansiedade, mais possibilidades a gente tem para lidar com ela. Se a gente pega uma ansiedade pequena, ela melhora bastante com uma respiração, com uma meditação, se distraindo. Então eu vou tentar falar para vocês o que eu vejo como as camadas de ansiedade. São coisas que vão se somando até a ansiedade ficar grande demais, perto de perder o controle. Vocês conseguindo identificar a ansiedade quando ela está menor, é muito mais fácil para vocês conseguirem fazer algo a respeito. Então eu vou chamar essa paciente de Maria. A Maria, ela chega no consultório falando que ela está sentindo muita ansiedade. Às vezes essa ansiedade parece que vem do nada e ela fica muito preocupada, o coração dela acelera, ela tem dificuldade de respirar. Ela sente que às vezes vai perder o controle dessa ansiedade, sei lá, enlouqueceu, tem um ataque cardíaco. E ela me explica que ela não entende de onde que isso está vindo. Ela fala que a vida dela é bastante tranquila. Ela sempre teve a tendência a se sentir um pouco ansiosa, mas nunca desse jeito. Ela trabalha de casa, as coisas estão tudo certo, então ela não sabe o que está provocando essa ansiedade. Eu já vou contando a história da Maria e explicando as camadas para vocês ao mesmo tempo. Então, a camada número 1 que ela fala é uma necessidade não atendida de autonomia. Para quem ainda não conhece as necessidades emocionais, eu vou deixar os 2 vídeos de necessidades emocionais aqui na descrição do vídeo. Nessa necessidade não suprida de autonomia, a primeira parte dessa camada número 1 tem a ver com o trabalho dela. Ela não se sente pronta para lidar com o trabalho dela e ela não se sente competente fazendo isso. Recentemente, a chefe dela pediu para ela fazer um relatório que ela nunca fez. Ela não sabe nem por onde começar. E a estratégia que ela acabou usando foi de procrastinar, para tentar não pensar nisso. Quando ela pensava no relatório, ela ficava muito ansiosa. Então ela procrastinou esse relatório, o que cada vez que ela lembrava do relatório e ia percebendo que estava chegando perto do prazo, deixava ela cada vez mais ansiosa. Então essa é a partezinha número 1 da camada de ansiedade dela. Ainda dentro dessa primeira camada que eu tô falando pra vocês, de necessidade de autonomia não atendida, a Maria tem uma outra situação que, além do trabalho, ela também não se sente muito competente lidando com a vida adulta. Ela não se sente competente para lidar com coisas como marcar consultas médicas, ela precisa ir na dentista. Toda vez que ela pensa em ligar para um consultório e falar com pessoas, ter que interagir para marcar uma consulta, ela fica muito ansiosa e ela faz igual ao trabalho, ela procrastina, o que vai deixando ela também cada vez mais ansiosa e fazendo com que ela não se sinta uma adulta funcional e competente. Então, dentro da primeira camada, a gente tem várias situações que vão acumulando uma em cima da outra e vão aumentando aos pouquinhos a ansiedade da Maria. A segunda camada de ansiedade da Maria, que vai somar com tudo que eu já falei até agora, é uma outra necessidade emocional que não está suprida. Dessa vez é de relaxamento e lazer. Só de pensar em todas as coisas que ela tem que fazer, tanto na vida pessoal dela quanto no trabalho, e que ela está procrastinando e não está conseguindo lidar, ela já se sente exausta. E aí a Maria não tem energia para pensar em fazer uma atividade de lazer. Ela também fala para ela mesma que ela não deveria estar gastando tempo fazendo lazer, sendo que ela tem tantas coisas do trabalho e da vida pessoal dela para lidar. O que acontece é que aí ela não relaxa, ela não descansa, e o único lazer que ela tem é ficar em casa de noite mexendo no celular. E por mais que mexer no celular distraia ela um pouquinho, não é uma atividade prazerosa. Então ela acaba ficando, além de vazia de necessidade de autonomia e competência, ela também fica vazia de necessidade de lazer. E a vida dela acaba ficando nem um pouquinho divertida. Então ela fica com mais uma necessidade vazia.
A terceira camada da ansiedade da Maria são as coisas que ela aprendeu ao longo da vida dela, as coisas que ela já ouviu e que hoje se repetem na cabeça dela conforme ela vive essas situações. Crescendo, a Maria nunca teve orientação sobre como fazer as atividades. Ela, quando era criança, tentava iniciar as atividades, mas geralmente ela não sabia muito o que precisava ser feito, e ela acabava desistindo em alguma etapa que ela não tinha mais o que fazer. Ela acabava recebendo o título de preguiçosa. Ela ouvia de todo mundo ao redor dela que ela era preguiçosa por não terminar as tarefas. Hoje em dia, quando ela não consegue terminar as tarefas ou ela faz as tarefas de um jeito que não é satisfatório para ela, ela acaba ouvindo isso dentro da cabeça dela. Essas críticas que ela ouviu ao longo da vida vão sendo repetidas dentro da cabeça dela, que ela é preguiçosa. Então, além dela já estar se sentindo incompetente e de ela não estar conseguindo relaxar, fazer nada divertido, ainda na cabeça dela ela fica ouvindo o quanto ela é preguiçosa. Eu acho que já deu para perceber até aqui que só esses motivos que eu falei até agora já são o suficiente para deixar a Maria bastante ansiosa. Mas ela não consegue perceber a ansiedade até aqui, porque segundo ela isso sempre aconteceu desse jeito. As coisas que a gente sempre viveu da mesma forma, as estratégias que a gente sempre usou, muitas vezes a gente não consegue identificar elas como causadoras de algum sentimento, por exemplo, ansiedade. E esse é o caso da Maria, ela não consegue perceber a ansiedade até aqui. Aí o que acontece é que as estratégias que a Maria usa para lidar com essa ansiedade, elas acabam piorando mais ainda a situação. Conforme os prazos vão se aproximando, cada vez que ela lembra disso, ela fica ansiosa. Ela nunca aprendeu a lidar com a ansiedade, nem com os sentimentos dela. Então ela tenta se distrair para não ficar ansiosa. Ela fica no celular, como eu falei para vocês, e com o passar do tempo, quando vai chegando mais perto dos prazos, ela não consegue dormir. E aí ela bebe para conseguir relaxar um pouquinho e para conseguir dormir. O que acontece é que ela continua não fazendo as atividades que ela precisava fazer e cada vez mais ela vai ficando ansiosa. Eventualmente, nem o álcool, nem a distração, nem não olhar para as coisas que ela tem que fazer, nada disso é o suficiente para ela se distrair da ansiedade, e aí que ela começa a perceber a ansiedade que estava ali esse tempo todo. E quando ela percebe essa ansiedade é quando ela já está grande demais e ela não consegue fazer muita coisa a respeito. Então, nesse pequeno exemplo, eu queria explicar para vocês todas essas camadas. Se a Maria conseguisse perceber a ansiedade dela lá no comecinho, quando ela recebe uma tarefa para fazer da chefe dela, e ela pudesse olhar para essa ansiedade e ver que ela está com medo de não fazer um bom trabalho, ou quando ela está lidando com as coisas da vida adulta dela, e ela percebesse que ela está com ansiedade social e para ela é um pouquinho difícil falar com pessoas, ela não sabe muito bem o que fazer. Ou se ela pudesse reconhecer a necessidade dela de ter atividades de lazer, mesmo que ela não tenha concluído todas as tarefas. Todas essas camadas individualmente são razoavelmente simples, ou bem mais simples para ela de lidar, do que quando ela pega o acumulado de toda essa ansiedade, que muitas vezes vem de tantos lugares que ela nem consegue perceber de onde elas vêm. Então, identificar cada camadinha individual é um ótimo começo para você desenvolver estratégias e saber o que fazer com cada uma delas. Então, aqui eu dei um pequeno exemplo para vocês de como as situações do nosso dia a dia podem se somar a ponto de intensificar muito um sentimento. No vídeo anterior eu falei disso quanto à raiva, aqui a gente está falando sobre ansiedade. E só deixando bem claro que os motivos para você ficar ansioso, as suas camadas de ansiedade podem ser muito diferentes das da Maria, mas a ideia é tentar observar cada pequena coisa que compõe a sua ansiedade, cada pequena coisa que vai acrescentando uma outra para você ter esse sentimento. Identificando essas coisas individualmente, fica bem mais fácil de você aprender a lidar com isso.